Olá, bem-vindo a mais um programa do curso de Filosofia através de seus textos clássicos. Hoje nós vamos falar sobre dicionários de filosofia e outros recursos que a gente pode usar para compreender melhor os textos filosóficos. Se você ainda não fez isso, me segue aqui embaixo e acompanhe o vídeo. A filosofia, como tudo, envolve um vocabulário conceitual. Ser, ideia, ato e potência, ethos, virtude, felicidade, uno, fortuna, virtude, corpo, mente, conhecimento, percepção, entendimento, ceticismo, contrato social, espírito, dialética, utilidade, ideologia, autenticidade, ego. São tantos termos que é impossível que uma única pessoa consiga dominar todos eles. É por isso que a gente precisa de dicionários de filosofia. Eu vou dar para você um exemplo. A palavra dialética. Ao longo do tempo, da história da filosofia, ela significou coisas muito diferentes. Por exemplo, Platão utilizava ela para descrever o seu método filosófico por excelência. Um método que estabelece a conexão entre ideias e o mundo sensível. Na Idade Média, a palavra dialética designou a arte de organizar os argumentos para responder a críticas, uma técnica de argumentação. Depois, Kant vai usar a palavra para se referir aos conflitos que a atividade do conhecimento produz internamente. E Hegel, por sua vez, assim como Marx, vão usar o termo dialética para se referir ao movimento do espírito, Marx pensa que é da realidade, em busca da sua unidade, da superação dos conflitos entre as teses e antíteses que se estabelecem na história. É por isso que a gente precisa de dicionários, porque os termos são muitos e designam coisas muito diferentes em filósofos diferentes. E eles nos ajudam a compreender melhor o que é que os filósofos querem dizer. Eu vou dar aqui a sugestão de alguns dicionários filosóficos, são os que eu mais uso. Em primeiro lugar, o dicionário de filosofia do Nicola Bagnano. É o que eu uso há mais tempo e é o que geralmente eu recorro quando eu tenho alguma dúvida. O problema dele é que ele é um pouco datado. Ele foi escrito no início dos anos 70 e, portanto, ele não compreende os termos filosóficos mais recentes. Um segundo dicionário que eu uso muito é o do Ferrater Mora. É um dicionário muito grande, em vários volumes. Os verbetes são mais analíticos, mas também, por causa disso, é uma obra que eu consulto menos. Só quando eu não resolvo o problema diretamente com Nicola Bagnano é que eu recorro ao Ferrater Mora. Um dicionário mais contemporâneo que eu tenho usado é o Oxford Companion to the Philosophy, do Ted Holdridge. Ele também é bem sintético, como o Ferrater Mora, mas abrange filósofos mais recentes, porque ele foi escrito há pouco tempo, é uma edição nova dele, e é uma obra muito boa. Além disso, o Denis Huysmans, que é um francês, tem dois dicionários que são muito úteis. É um dicionário de obras filosóficas e um dicionário dos filósofos. É uma boa obra para você ter uma visão geral, sintética, muito resumida de livros de filosofia, de textos filosóficos e da vida dos filósofos. Mas, além disso, existem dicionários filosóficos de filósofos, né? Eles são muito úteis quando a gente quer aprofundar em um pensamento. E aí há duas editoras que têm publicado muitos desses dicionários no Brasil. Uma é a Jorge Zahar, com os dicionários, dicionário Descartes, dicionário Kant, dicionário Hegel, e a Martins Fontes, com os vocabulários, vocabulário de Platão, vocabulário de Aristóteles, vocabulário de Spinoza. Se eu fosse comprar um livro de filosofia, além dos textos que eu fosse ler, eu compraria em primeiro lugar um dicionário, e provavelmente seria ainda o Nicola Bagnano.
Aqui vocês estão vendo 3 verbetes que eu retirei sobre o mesmo tema do Abaniano, do Ferrater Mora e do dicionário Descartes do John Cottingham, da George Sarr. Você vai ver que o verbete do Ferrater Mora é bem extenso. Eu escolhi o verbete cogito, que é um verbete central da filosofia de Descartes, talvez o conceito mais fundamental da filosofia cartesiana. Depois, esse mesmo texto, esse mesmo verbete no Abaniano, ele é bem menor, ele tem 2 páginas, enquanto no Ferrater Mora eram 4. E depois, no dicionário Descartes, é 1 página. Como é possível que no dicionário Descartes ele seja tão menor? É que, na verdade, no Abaniano e no Ferrater Mora, eles estão abordando outros autores além de Descartes. Eles estão dizendo como que, por exemplo, Locke, Heidegger, Husserl se aproveitam, utilizam o conceito de cogito, reelaborando ele para responder a novas questões. Vamos ler um pedacinho desses 3 verbetes para compará-lo. Eu acho que uma técnica para escolher dicionários é comparar os verbetes sobre o mesmo tema. Vamos ver como é que cada um deles se inicia. O Ferrater Mora diz assim: indicou-se no verbete sobre Descartes que a proposição usualmente conhecida pela expressão cogito ergo sum, e a miúde pelo simples termo cogito, é uma das teses centrais desse filósofo. No discurso do método, e aí vem a referência do discurso do método, Descartes escreve: e observando que esta verdade, penso, logo existo, aí ele acrescenta em francês a frase, era tão firme, estava tão bem assegurada, que não podiam enfraquecê-la as mais extravagantes suposições dos céticos, julguei que podia admiti-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que eu buscava. Nas Meditações Filosóficas ele escreve: de modo que depois de ter pensado bem assim e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, deve-se concluir e ter por constante que essa proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira sempre que a pronuncio ou a concebo em meu espírito. E aí ele vai falando sobre outras obras de Descartes e depois sobre outros autores. No Abaniano, o verbete começa assim: abrevia-se nessa palavra a expressão cartesiana cogito ergo sum, e ele dá a referência, que exprime a autoevidência existencial do sujeito pensante, isto é, a certeza que o sujeito pensante tem da sua existência enquanto tal. Trata-se de uma tendência de pensamento que reaparece várias vezes na história, ainda que com fins diversos. Santo Agostinho valeu-se dele para refutar o ceticismo acadêmico, isto é, para demonstrar que não se pode permanecer firme na dúvida ou na suspensão do assentimento. Quem duvida da verdade tem certeza de que duvida, logo de que vive e pensa. Portanto, na própria dúvida está a certeza que leva à verdade. E ele continua falando sobre Santo Agostinho e depois ele vai falar sobre Kant. Finalmente, no dicionário do Cottingham sobre Descartes, o verbete começa assim: cogito ergo sum. Penso, logo existo. A célebre frase, talvez a mais famosa da história da filosofia, aparece primeiro em francês, je pense, donc je suis, na parte 4 do discurso de 1637. E ele abre aspas para citá-lo. Notei que enquanto tentava pensar que tudo era falso, eu, que assim o pensava, era algo. E observando que essa verdade, penso logo existo, continha em si tamanha certeza e firmeza que resistia incólume às mais extravagantes suposições dos céticos, julguei que poderia aceitá-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que procurava. A formulação em latim aparece nos Princípios de Filosofia.
onde se descreve o enunciado cogito ergo sum como, aspas, a primeira e mais segura descoberta que pode ocorrer àquele que filosofa de modo ordenado. Além disso, são muito úteis as histórias da filosofia. E aí tem várias. A que eu prefiro é a do Reale e Antiseri. São dois italianos, o professor Giovanni Reale, não confundam com o brasileiro Miguel Reale, faleceu recentemente. Ele é um grande especialista em filosofia antiga. Ele tem inclusive uma outra obra chamada História da Filosofia Antiga, em 5 volumes, mas a história da filosofia dele e do Antiseri cobrem da antiguidade até a contemporaneidade. É uma boa obra, eu gosto muito dela. Existe também a história da filosofia do Bertrand Russell. Um problema dela é que ela me parece um pouco enviesada nas teorias do próprio Bertrand Russell. E finalmente tem o livro do Kuntzmann, infelizmente só em francês, mas é uma obra genial, muito sintética e muito visual, com esquemas que explicam muito bem os conceitos e as ideias dos principais filósofos, inclusive da filosofia oriental, o que é raro. Além dos dicionários e das histórias da filosofia, eu acho que é importante também recorrer a métodos de estudo de filosofia. E aí há muitas obras e obras muito boas. Uma clássica é do Dominique Fauchard e do Jean-Jacques Vonnegut, chamado Metodologia Filosófica. Ela é muito boa não só para estudar textos, como para escrever sobre filosofia. A gente vai voltar a falar sobre isso bem mais para frente de nosso curso. Além disso, existe uma obra muito utilizada que é do Frédéric Cossutat, que são os elementos para a leitura de textos filosóficos. É uma obra muito boa, que eu recorro muito, indico muito para os meus alunos. Existe também um texto de um brasileiro, que é do Claudinei Quitolina, chamado Para Ler e Escrever Textos Filosóficos. É uma obra muito boa. Além disso, a Artimédia publicou um livro do Saunders chamado Como Estudar Filosofia. É um guia bem abrangente que vale a pena recorrer a ele. E, além disso, existe o livro do Timothy Williamson, chamado Philosophical Method, A Very Short Introduction, da Oxford. Uma obra muito pequena, só existe em inglês também por enquanto, provavelmente ela vai ser publicada em português pela editora Dialética, e é uma obra muito boa, muito abrangente também, como o livro do Fauchard e do Vonnegut. Além disso, há um livro que eu utilizo muito, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a leitura de textos filosóficos. E eu uso muito o livro do Zonke Arens, chamado How to Take Smart Notes. Esse livro está traduzido para o português, para o francês, ele foi escrito originalmente em alemão, e ele trata do método de fichamento que foi usado a vida inteira por um grande pensador, um grande escritor, muito prolífico, chamado Niklas Luhmann. Eu recomendo demais esse livro, How to Take Smart Notes. Além disso, existem as antologias, reunião de textos. E entre nós, no Brasil, o professor Danilo Marcondes escreveu várias dessas antologias, reunindo textos de filósofos. Filosofia geral, ética, filosofia do direito, filosofia da ciência. Acho que são boas seleções e com traduções de textos importantes, os principais trechos dele. É uma obra que vale a pena ser consultada. E finalmente tem um livro que é muito importante para mim, porque foi meu primeiro livro de filosofia. É do Denis Huysman e do Pierre Verger, chamado História da Filosofia através dos seus textos. É um livro muito sintético, mas que se propõe a fazer o que ele promete, a introduzir pela leitura dos próprios autores ao pensamento desses autores. Então eles apresentam uma síntese do pensamento deles e depois pequenos fragmentos de 2, 3 páginas que apresentam a principal ideia do autor.
foi através dele que eu aprendi a ler de maneira filosófica textos filosóficos. Finalmente, a gente não pode deixar de lado os sites. Tem muitos sites que são recomendáveis. O Guia de Filosofia é provavelmente o melhor site brasileiro de filosofia, vale muito a pena, mas os melhores são em inglês, e eu tenho que indicar aqui 3. O primeiro é Stanford Encyclopedia, que é muito boa, de acesso gratuito. Você não pode imprimir, você precisa assinar para imprimir, mas você pode consultar online gratuitamente. Além disso, há uma revista americana, que é uma revista de divulgação, não é uma revista técnica, chamada Philosophy Now, também em inglês, que é muito boa, vale a pena também conhecer o site dela. E finalmente, a Internet Encyclopedia of Philosophy, que também é muito abrangente e que vale a pena ser consultada.